nesse momento, ouvimos a palavra de Deus. Deus já tem falado aqui através das oportunidades. Deus tem falado também através dos louvores. Aleluia! Deus habita no meio. É verdade, Senhor. Mas nesse momento, agora Deus vai falar através da sua palavra. Glória a Deus. Eu creio e tomo posse. Eu vou colocar aqui o presbítero de Long, que nessa noite ele tem a responsabilidade de nos trazer uma porção da palavra de Deus. Palavra essa, irmão, que tem poder. Aleluia. Para restaurar, para curar, para libertar, para transformar. Não há nada que essa palavra não consiga fazer. Não há nada. Não há nada que essa palavra ela não consiga fazer. Ela levanta, ela anima. É verdade. Ela, Ô, glórias! Ela adoça aquilo que está. Tua palavra tem poder, Senhor. Então estenda a mão para cá, vamos orar por esse nome de Deus, Senhor. Ó Pai, querido e amado, quero apresentar o meu filho, o presbítero de Long. Ó Pai, que nessa noite tenha a responsabilidade de nos trazer uma palavra da parte do Senhor. Abre a porta da palavra para o teu servo, se comporta do céu para o teu povo. Senhor, como Samuel disse, fala que o teu servo ouve. Te pedimos, Senhor, venha falar conosco através da tua palavra, usa o teu filho, como o Senhor sempre tem usado, através da ministração. Fala conosco, ó Pai, assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja da paz do Senhor. Amém. Quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 1 em diante. Segunda Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 1 em diante. Ô, glória. Vai dizer assim a palavra do Senhor: tesouros em vasos de barro. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcias, nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como o Senhor, e a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós atua a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei e por isso falei. Nós cremos e também por isso
nós falamos. Aleluia. Pode se assentar, irmão. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. O Santo de Israel. Eu quero louvar a Deus pela rica oportunidade que o Senhor me concede na noite desse dia, ter a oportunidade e o privilégio de poder falar da palavra dele, de ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, essa qual já foi dita que tem poder para transformar, para mudar, para libertar, para fazer conforme e atrás. Agradeço a Deus pela oportunidade, pela vida do presbítero Marcos e pela vida do presbítero José Carlos também, que fez o convite, que aleluia, para glória a Deus, pudesse estar aqui falando da palavra do Senhor. E o Senhor, ele ministrou no meu coração essa palavra. Eu estava em dúvida sobre duas palavras para poder trazer para a igreja, e a boa do Senhor está ministrando essa carta, onde o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, para os irmãos de Corinto, deixando orientações e direções da parte de Deus. E assim eu quero trazer ao conhecimento e fazer a aplicação do texto aqui também, conjecturando e trazendo para os nossos dias atuais, ao qual nós estamos vivendo, porque da mesma forma que essa carta ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ela serviu para a igreja de Corinto, também ela serve para a igreja da atualidade. Aleluia. A palavra de Deus ela é viva, é verdade, e eficaz. A palavra de Deus ela é antemporal, ela tem esse poder de falar no passado, no presente, glórias, falando no futuro. Aleluia. Essa palavra ela é mais atual do que um jornal que vai sair amanhã. É verdade. Ela consegue falar de coisas do passado, do presente e do futuro. Glória. Essa é a palavra do nosso Deus. Nada que você pegar, você vai encontrar falando do presente, passado e futuro, a não ser a palavra de Deus, que tem esse poder de falar do tempo passado, presente e futuro. Então, aqui nós vamos ver, tem como um título, Tesouro em Vasos de Barro. Porém, eu não quero muito atentar para esse tema, em tesouros em vasos de barro, mas eu quero me atentar enfatizando esse versículo de número 1. Por isso tenho este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. A motivação da palavra, o intuito aqui é para que nós não venhamos desanimar, aleluia, não venhamos retroceder na nossa fé em meio às adversidades, em meio às dificuldades. Nós não podemos retroceder de maneira alguma. Nós não podemos voltar atrás no nosso chamado. Então aqui o apóstolo Paulo, ele deixa essa orientação. Por isso, tendo esse ministério, o qual você recebeu, segundo a misericórdia que nos foi feita. Através da misericórdia, nós recebemos o ministério da parte de Deus. Amém. Então é através da misericórdia, da graça. A graça nós sabemos que é um favor imerecido de Deus para com as nossas vidas. Ele nos alcança através da graça. E através da misericórdia, a misericórdia ela nos livra da sentença que deveria ser imposto às nossas vidas. Então a misericórdia do Senhor vai dizer em Lamentações que é a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova em nossas vidas a cada manhã. Aleluia! Através da misericórdia do Senhor que eu e você, nós estamos aqui nessa noite. Então nós recebemos esse ministério da parte de Deus e nós precisamos continuar avançando através da misericórdia, do sacrifício vivo que o Senhor fez por nós e através de nós. Então, nós não venhamos desfalecer, nós não venhamos retroceder. Então, aqui a orientação: antes, nós rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Então aqui nós já podemos abrir um parêntese, e o apóstolo Paulo, ele deixa essa orientação para que os irmãos não venham a desfalecer, o seu semblante não venha a desfalecer da sua motivação, mas antes
eles viessem a rejeitar aquilo que era impedimento para eles conseguirem avançar na obra de Deus. Nós precisamos rejeitar aquilo que é vergonha e aquilo que está em oculto. Muitas das vezes nós acabamos sendo cristãos, mas acabamos criando pecado de estimação. Nós acabamos ocultando pecados e acabamos fazendo porque o pastor não está vendo, às vezes é porque o presbítero não está vendo, talvez é porque o evangelista não está vendo, e nós acabamos ocultando pecados escondidos, o qual o Senhor ele vem nos orientar que era para que nós não ocultemos os pecados, para que nós não venhamos retroceder na nossa fé. A única coisa que nos faz nos separar do Senhor é o pecado. É verdade. A Bíblia vai dizer que nem a morte, nem os anjos, nem o presente, nem o verdade, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor que está em Cristo. Aleluia! Oh, glórias! Mas o nosso pecado nos faz se afastar de Deus. É verdade. O nosso pecado, ele nos impede de receber aquilo que Deus tem para mim e para você. Então aqui o apóstolo Paulo ele deixa essa orientação bem clara para a igreja de Corinto e deixa para nossas vidas também, que nós precisamos deixar o pecado, aquilo que nos traz vergonha, e não andando com astúcia, mas não falsificando a palavra de Deus. Hoje, o que nós temos visto é pessoas tentando massagear o ego, pessoas se adaptando à mensagem, adaptando a palavra que vai ser pregada, trazendo para o contexto que nós conhecemos, os irmãos que conhecem, nós adaptamos a mensagem para o público que nós estamos falando. Então aqui nós não podemos distorcer aleluia a palavra, ela é simples, glória a Jesus, não precisa ser acrescentada e nem retirada nada. Nós não precisamos inventar, não precisamos fazer jogo de luz, apagar, não precisamos fazer invencionalismo. Nós precisamos pregar a palavra, assim como o apóstolo Paulo orientou a Timóteo. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, independente se vão gostar ou não, mas a palavra, ela precisa ser... Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Então tem muitas pessoas que andam falsificando a palavra, porque elas querem adaptar a palavra para o público ouvinte. E aqui nós vemos que não é dessa forma que o Senhor nos orienta, não é dessa forma o qual o Senhor nos chamou. Nós não podemos modificar a palavra do Senhor. Muitas pessoas têm trazido para massagear o ego de outras pessoas, falando aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que realmente as pessoas precisam ouvir. Aleluia. Eu peço desculpa aos irmãos, a voz ela vai falhar um pouco, porque eu passei por um processo hoje pela manhã, acabei tendo que retirar um siso e estou aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém. Mas dando continuidade, o versículo número 3 vai dizer: mas se ainda o nosso evangelho ele está encoberto, ainda está encoberto, para os que se perdem ele está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui, se o evangelho ele está ainda encoberto, aqui o apóstolo Paulo ele está falando para pessoas, não era para pessoas que não conheciam a palavra, ele estava ministrando para pessoas que já conheciam a palavra de Deus, que já tinham o conhecimento da palavra, mas ele vai dizer que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a luz do evangelho. Muitos de nós, muitas pessoas estão com seus olhos tampados para aquilo que o Senhor está fazendo. Verdade, verdade. A igreja há 5, 10, Deus! 30 anos, fala, não papai! consegue ver
a presença de Deus, não consegue ver a glória de Deus se manifestando, porque o diabo, nosso adversário, ele acaba cegando a nossa visão espiritual. E as coisas que é notório, as coisas que está fácil, que é visível de nós enxergarmos, nós não conseguimos enxergar. Porque nós estamos com nossos olhos tapados. Verdade. E aqui a Bíblia vai dizer que o Deus desse século, o Senhor, ele tem o controle, ele tem o domínio de todas as coisas. Mas tem um príncipe que governa nesse século. E a Bíblia vai dizer que ele cegou o entendimento. Ele veio para cegar. É verdade. Então, ele coloca nos nossos olhos uma viseira, uma tapagem espiritual. Às vezes a mensagem está sendo pregada, a mensagem está sendo falada, mas muitas das vezes nós não damos ouvido à mensagem. Oh, Deus. Assim como a palavra diz, quem deu crédito à nossa pregação? Quem vai ouvir aquilo que nós estamos falando? Muitas das vezes nós estamos de corpo presente, mas não estamos fisicamente dentro da igreja com o nosso pensamento voltado em Cristo. Estamos pensando na mensagem que chegou, estamos visualizando o telefone, na janta que tem para fazer, o que vai acontecer depois do culto, qual será a cantina. Então a cabeça fica pensando em diversas coisas, porque o Deus desse século, ele o entendimento, ele acaba bloqueando a nossa visão espiritual para que nós não possamos conseguir entender e compreender a mensagem que está sendo pregada. Versículo de número 5 vai dizer, porque não nos pregamos a nós mesmos. A mensagem, ela não é sobre mim. A mensagem não é sobre o presbítero Marcos. A mensagem não é sobre o presbítero José Carlos. A mensagem não é sobre os irmãos, a mensagem é glórias. Sobre Cristo. Aleluia! Nós não pregamos. Glórias a Deus. Eu não estou aqui para falar de mim, eu não estou aqui para contar testemunho, porque Deus ele faz, nós sabemos que ele faz, testemunho edifica a nossa vida, mas nós estamos aqui para falar da palavra. Amém. Porque aqui nós estamos trazendo a mensagem do Evangelho, como foi falado na mensagem da Escola Bíblica Dominical. Nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos ministrar a palavra da cruz. Hoje em dia nós não vemos mais nos altares sendo ministrado a palavra da cruz, a palavra que liberta, a palavra que cura, uma palavra que transforma. Como já falamos, verdade, é culto da vitória, é culto da resposta, é culto disso, é culto daquilo, é verdade. É culto da prosperidade, é chave da casa, é chave do carro, mas Deus ele quer que pregue a palavra. Aleluia! Através disso será uma consequência. Se você receber, ele é Deus. Se você não receber, ele continua glória! Operando. Deus, quem? Ninguém, Jesus! Então, se Deus quiser abençoar, ele vai abençoar. Se Deus quiser fazer, ele vai fazer. Mas o intuito, o foco é pregar a palavra. Aqui nós devemos pregar a palavra, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como seu servo, por amor de Jesus Cristo. Nós estamos aqui numa condição, um condicional de ser servos. Aleluia! Nós somos servos de Cristo, nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor, aquilo que Ele nos direcionou, aquilo que Ele nos orientou. Então, pregue a palavra. Talvez a gente não tenha nem palavras para falar, mas Ele coloca em nossos lábios as palavras dele. Glórias! Ele conhece cada um de nós que entramos aqui e Ele sabe a palavra que cada um de nós precisamos ouvir. Então, Ele não vai massagear o seu ego, mas ele traz uma palavra, muitas das vezes, de confronto para o seu coração, mas também ele traz uma palavra de conforto em seu coração também, porque Deus ele tem esse poder. A mesma palavra que está sendo ministrada para uns é como exortação, para outros é como uma cura, como uma resposta, porque Senhor, nós compreender e entender o agir de Deus. Deus ele fala de diversas formas com cada um de nós. Então aqui no versículo de número 6 vai dizer, porque Deus que disse que das trevas resplandeceu a luz. E quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus ele nos resgatou, como já foi falado aqui, das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, ele nos tirou do arco horrível de fogo, de enxofre, e nos trouxe aqui para a sua maravilhosa luz, para a presença dele. Quem de nós
conseguiríamos imaginar o nosso futuro aonde nós estamos. É verdade. Pessoas que eram desacreditadas, pessoas que eram humilhadas, pessoas que eram desprezadas, às vezes, muitas das vezes, os filhos, os pais, a família mesmo em si não acreditava e até nós mesmos não acreditávamos em nós. Com certeza. Porém, teve um que acreditou. Ô, glória! Porém, teve um que acreditou em mim e em você. Mesmo vendo que somos falhos, pecadores, que temos erro, que somos pessoas que ainda vivemos na prática do pecado, que erramos e que falhamos. Mas ele olhou. E a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho. Aleluia! Todo aquele Obrigado, meu Pai, mas tem por esse presente maravilhoso. Ele vai dizer que Aleluia. ele entregou o seu filho não somente para as pessoas que já acreditavam, que tinham fé, que era santa. Não, ele entregou por todos nós. Por nós ainda sermos pecadores. O apóstolo Paulo vai falar em Filipenses, capítulo de número 2, ele vai falar a salvação, ela vem pela graça, e através da graça que nós alcançamos. Ele vai falar no versículo número 5, ainda mesmo sendo nós, ainda pecadores, ele nos amou. Ô, glória! Romanos capítulo número 5, versículo número 1 em diante, vai falar, Deus, ele prova o seu amor para conosco. Ele não deveria provar nada, mas ele prova o seu amor para conosco. Mesmo ainda nós sermos infiel, mesmo ainda nós sermos pessoas pecadoras, ele nos amou e ele continua. Amém, Jesus! Diariamente. Então, esse é o Deus o qual nós servimos. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que o Evangelho, a luz de Deus, resplandecesse em nossas vidas. E o versículo de número 7, onde tem o tema da mensagem aqui, vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Aleluia! De nós. Glória a Deus! Como eu acabei de mencionar aqui, seres humanos, pessoas que foram criadas do pó dessa terra, temos aqui como a referência, como um vaso. Nós somos um vaso, mas um vaso na mão do oleiro, na mão do Senhor, que no seu tempo, se Ele quiser quebrar, se Ele quiser refazer, Ele faz, porque Ele é Deus. E nós vamos ver aqui que nós temos algo precioso dentro dessa matéria, que é apenas um pó dessa terra. Temos algo de muito valor e de muita importância. Às vezes as pessoas acabam falando, ciclano, fulano, essa não tem valor. É um desprezível, um desprezado, essa pessoa, para ela não tem jeito. Porém, dentro dela tem algo que é precioso, que vai dizer que ouro não pode comprar, uma prata não pode comprar, nada pode comprar. Vai dizer aqui que nós carregamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Glória a Deus. Nós carregamos um precioso tesouro, que é o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E isso é motivo de nós glorificarmos ao nome do Senhor, porque somos pessoas falhas, sim, somos pessoas que erram, somos pessoas que estamos envolvidos com coisas da carnalidade, coisas corruptíveis desse mundo. Porém, nós temos um tesouro dentro de nós, para que se manifeste a glória de Deus. Aleluia! Das nossas vidas. Amém. Porém, ele vai aqui deixar a orientação. Esse vaso é de barro. Você tem um tesouro dentro de você. Mas quando você chegar em lugares que eu te coloquei, lugares aonde eu quero te levar, lembra-te que você é apenas... Eita, glórias! O precioso está dentro de você. Amém. E é o tesouro. Glória! Para que a excelência do poder seja de Aleluia! Glória a Deus! Quando Ele fizer na sua vida, retribua a glória para Ele. Aleluia! Quando Ele operar um milagre na sua vida, retribua a glória para Ele. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Amém. Se nós não fizermos, Ele Amém. é Deus. Então, nós estamos aqui porque Ele nos convidou, Ele nos chamou. Mas nós não temos nada de bom para oferecer a Ele.
mas a graça dele e a misericórdia nos alcançou. Amém. Então, como ele fizer na minha e na sua vida, lembra de glorificar ao nome dele. Lembra que você é apenas um vaso de barro, e o poder está dentro de você, que faz você chegar e alcançar lugares altos e grandes. Eu creio, Senhor. Eu creio e tomo posse, Senhor. E aqui eu quero me atentar um pouco mais, apenas nessa introdução, e eu quero me atentar um pouco mais nesse contexto, no versículo de número 8 em diante, e daqui explicando um pouquinho mais, mas também já caminhando para o final, vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Muitas das vezes nós passamos por adversidades, passamos por tribulações, momentos adversos em nossa vida, e muitas das vezes nós pensamos em parar, pensamos em retroceder, pensamos em desistir. Momentos de adversidades, ela vem tanto para o justo quanto para o injusto. Ela vem para o crente e para o não crente. Ela vem para todos os seres humanos. Então aqui nós vamos ver que nesse momento de adversidade, o apóstolo Paulo ele vai deixar em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Nós não podemos desanimar da nossa fé. Aleluia! É verdade, Senhor. Sim, porque o Senhor ele vai nos deixar a orientação. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então esse evangelho que estão tentando pregar, ele é um evangelho falso, é um evangelho mentiroso, porque vai dizer que é só vitória, que é só alegria. Não, se a palavra de Deus vai dizer que no mundo teremos aflições, é porque as adversidades elas sobrevirão em nossas vidas. Verdade. Porque momentos difíceis ele chegará para cada um de nós. Momentos difíceis vai vir para mim e para você. Por isso que ele vai nos deixar aquela orientação lá em Mateus, para que nós viéssemos edificar a nossa casa sobre a rocha. Por quê? Porque vai vir os ventos, vai vir as tempestades, vai vir as adversidades, mas o que vai fazer prevalecer é aonde nós edificamos a nossa glória a Deus, aonde nós edificamos a nossa fé. Se nós construirmos a nossa casa sobre a areia, virá o vento, virá a chuva, soprará e derrubará a nossa casa. Mas se nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode se levantar o que for, mas nós vamos estar edificados na rocha. Glória seja dada ao Senhor Jesus, amado. Então, as adversidades, ela vai vir sobre as nossas vidas. E talvez você entrou aqui nesse momento com pensamentos até mesmo de parar. Talvez até com pensamentos de retroceder. Talvez você está enfrentando adversidade. Foi falado na Escola Bíblica Dominical que nós estamos no Brasil e nós temos uma liberdade de expressão. Nós não temos uma perseguição tão severa como nós vemos em outros países. Que aqui nós temos uma liberdade de ter a Bíblia, nós temos a liberdade de falar no microfone, de fazer um culto reunido com os irmãos. Tem lugares que não tem essa mesma liberdade de expressão. E muitas das vezes nós achamos que estamos sendo perseguidos porque tem um irmão que está nos olhando de cara feia, porque não deu a paz, porque não falou conosco, e isso muitas das vezes nos incomoda. Sim, de fato vai nos incomodar, mas isso não pode ser um motivo de nos paralisar. É verdade. Não pode ser um motivo de fazer nós retrocedermos, porque nós temos um objetivo e nós temos um alvo. O apóstolo Paulo vai dizer: eu prossigo para o alvo. Nós temos um alvo. Aleluia! Oh, glória! Você tem Tu és o meu alvo, Senhor Jesus. Está em Cristo Jesus. Qual é o prêmio que vocês têm esperado? O que você tem esperado somente nessa terra? Ou você tem confiado no Senhor, independente da adversidade, independente da dificuldade, você tem se mantido firme na rocha? Sabemos que não é fácil, tem lutas que vêm querendo nos paralisar.
Verdade. Tem adversidade que nós enfrentamos que nós mesmos, com a nossa própria força, não conseguimos, porque nós somos fracos. Mas nós temos um Deus que é forte. Ô, glória! Mas nós temos um Deus que é capaz de fazer nós conseguirmos. Nós muitas das vezes achamos que a enfermidade é para a morte, mas o Senhor fala, essa enfermidade é para que o meu amém. Glorificado. Oh, glória! E todos olharão glória, 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 glória. Poder na sua vida. Então aqui nós vamos ver que passamos por adversidade, por momentos de atribulação, mas não podemos nos angustiar. Muitas das vezes acontecem situações que nós ficamos perplexos, ficamos assustados. É tantos escândalos que nós vemos por aí afora que nos deixa perplexos, nos deixa de olhos arregalados, com tanto escândalo que vem acontecendo. Verdade. E vem desanimando. Mas nós precisamos colocar a nossa motivação e a nossa fé em Cristo. Aleluia. Os homens, os seres humanos, eles são falhos, mas Deus, Ele não falha. Ele é perfeito. Os homens, eles erram, os seres humanos erram, mas Deus, Ele não erra. Glórias! Ele não falha. Então nós não podemos atribuir a Deus aquilo que os homens estão fazendo. Ficamos perplexos por tantas situações e adversidades que nós vemos no dia a dia que nos deixa chocados, mas nós não podemos nos deixar ser abalados, porque nós vemos que o nosso adversário, ele veio para trazer um escândalo, ele veio para envergonhar, ele veio para tentar fazer o nome do Senhor ser envergonhado, mas nós vemos que maior é o Senhor. Aleluia. Deus, Ele não vai ser envergonhado na minha e na sua vida. Nós não vamos desanimar, nós vamos permanecer firmes no propósito do Senhor. Muitas das vezes somos perseguidos, mas não somos desamparados, mesmo que nós passamos por perseguições, por adversidades, que muitas das vezes achamos que o Senhor, Ele não está conosco, mas a palavra de Deus vai dizer que Ele é o Deus Emanuel. Ele não deixa você sozinho em nenhum momento. Ele está contigo e comigo. Aleluia! Obrigado, Senhor! Ele não te desampara, Ele não me desampara, Ele não nos deixa sozinho em meio às adversidades. Aleluia! Às vezes clamamos e achamos que o céu se fechou. É verdade. Às vezes oramos e achamos que Deus, Ele não está respondendo às nossas orações. Mas tem um louvor que diz que até mesmo em silêncio, Deus Ele está trabalhando. Aleluia! Deus Ele está operando. Deus está Eu creio, Senhor, ao nosso favor. Ele tem visto a perseguição, Ele tem visto os nossos irmãos sendo perseguidos, mas o apóstolo vai falar, o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele não tem a sua vida por preciosa. Ele vai dizer que se preciso for, ele seria entregue à morte amém. De Jesus Cristo. E ele vai dizer, todos aqueles que quiserem piamente viverem com Cristo, esses padecerão perseguições. Se nós quisermos viver o evangelho puro, genuíno, nós vamos sofrer perseguições. É verdade. Nós vamos sofrer adversidade, mas aqui a palavra de motivação, você não está sozinho, eu não estou sozinho, aleluia. Nós não estamos sozinhos, independente da luta, independente da dificuldade, você e eu, nós não estamos. Obrigado, Senhor! Nós temos um Deus. Eu tomo posse, papai. Nos momentos da nossa vida, Deus, a palavra de Deus vai dizer que Ele é o socorro, bem presente, nos momentos de angústia. Deus é o socorro bem presente. A SAMU, nós vemos aí que ele não só um socorro presente, ele só um socorro que quando nós ligamos, muitas das vezes precisa de 1 hora, 2 horas, e às vezes nem vem. Mas o Senhor ele vai dizer: oh, glórias! Um socorro bem presente. Aleluia! Nos momentos de angústia, nos momentos de adversidade, ele está ao seu lado. No momento que você acha que está tudo perdido, ele vem com a mão dele e te levanta. Quando você acha que chegou no fundo do poço, que não tem mais jeito, é ali onde ele opera pela misericórdia dele. E ele fala: se você não conseguiu, agora é comigo. Aleluia! Que eu te levanto. Glória, glória, glórias a Deus. Em nossas vidas, ele não nos deixa desamparados. Às vezes nós ficamos abatidos, sim. Muitas das vezes ficamos abatidos.
E até mesmo o nosso semblante, ele acaba desfalecendo. Quantos de nós não percebemos quando um irmão ele está passando por um momento adverso e nós chegamos e vemos no próprio semblante da pessoa o abatimento, às vezes é notório na vista, no rosto das pessoas. É notório que nós vemos que os irmãos estão passando por adversidade, estão passando por momentos conturbados. Nós vemos no rosto dos irmãos, mas vai dizer, muitas das vezes nós somos abatidos, mas não somos destruídos. Oh, glória! Nós não podemos ser destruídos pelo nosso adversário, porque maior é aquele que está conosco, aleluia, que está no mundo. Em meio das adversidades, em meio das dificuldades, o Senhor tem guardado a sua vida. Ele não deixa o adversário te abater, não deixa o adversário te destruir. Ele pode até te abater, mas ele não vai deixar o adversário te destruir. Porque o nosso adversário, ele tem uma limitação. Ele fica como se fosse aqueles cachorros ferozes, com um portão trancado, você vê aqueles cachorros latindo, querendo ir para cima, 2 cachorros querendo brigar, mas quando você abre o portão, aqueles cachorros se acalmam. Amém. E assim é o nosso adversário, ele é limitado, ele só faz aquilo que o Senhor permite. Lembra da vida de Jó? O Senhor falou, você tem visto, foi o Senhor que iniciou o diálogo com Jó, você tem visto o meu servo Jó, um homem temente, sincero, que se desvia do mal. O Senhor testemunhou a vida de Jó. E Jó, ele vai responder, sim, eu tenho visto, mas ele é um homem que tem tudo. Ele é um homem que tem dinheiro, tem tudo que ele pode nessa terra. Tira isso dele que ele vai blasfemar contra o Senhor. E o Senhor permite, através da permissão de Deus, o diabo começa a fazer na vida de Jó. Através da permissão de Deus. Porém, ele tem uma limitação. Ele pode tocar nos gados, ele pode tocar na finança, ele pode até tocar na saúde, mas matar. Aleluia! Glória a Deus. O poder pertence. Oh, glória! Oh, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo! Oh, aleluia! Onde está o Senhor? Santo é o Senhor dos Exércitos! Ele não pode fazer. Glória a Deus! Tu és lindo, Espírito Santo de Deus! Ele toca até onde o Senhor permite. Pode tirar os filhos, até mesmo a mulher blasfema, até mesmo a mulher fala, nega esse Deus e morre, se entrega à morte. Mas Jó, ele vai dizer, bem sei que tudo pode. Aleluia. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Podem ser frustrados. Aleluia. Os planos de Deus em minha e na sua vida, eles não podem ser. Em nome de Jesus. Nas adversidades. Passamos por momentos adversos, sim, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh, glórias! É para que nós venhamos testemunhar que Ele é Deus. Oh, glórias! Então, ele diz para a mulher, como uma louca tu fala, mas ele sabia que o Redentor dele vivia. Oh, ele glória! Sabia em quem ele cria. Ele sabia que o Senhor, ele restauraria a saúde dele. E ele tinha a convicção que aquilo ali era permissão de Deus, porque Deus, ele tem um propósito. Deus, ele não trabalha com acaso, Deus, ele não trabalha com coincidência, Deus, ele trabalha com um propósito. E se você e eu estamos aqui nessa noite, é porque é um propósito de Deus em nossas vidas. É um plano de Deus que foi estabelecido antes mesmo de nós tomarmos o conhecimento. Ele já sabia. Deus, ele conhece, Deus, ele sabe o que vai acontecer. Então é um propósito de Deus. Por mais que você esteja abatido, passando por situações adversas, você não está destruído. Precisamos nos manter firmes. Precisamos saber que nós temos um Deus que está conosco nos momentos de adversidade, e essa tempestade um dia ela vai passar. Aleluia. Agora vai se iniciar. Eu creio, mas Senhor. Tem um momento para terminar. Nem todos os dias vai amanhecer
amanhecer com sol, vai ter dias que vai amanhecer nublado, vai ter dias que vai amanhecer chuvoso, mas vai ter dia que o sol voltará. Oh, glória, glória, glória! Revelar o seu futuro. Esse momento é somente uma fase que você está passando, é somente uma adversidade que você e eu estamos enfrentando para que o nome do Senhor seja glorificado. Talvez o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela virá novamente ao amanhecer. Eu creio, Senhor. Receba da parte em nome de Deus, Jesus. Foi falado em nossos corações, por mais que você esteja abatido, eu não vou deixar você ser destruído. Eu não vou deixar o adversário destruir o meu plano, o meu propósito sobre a sua vida. Aleluia. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Nós precisamos trazer para as nossas vidas diariamente a presença do Senhor. Precisamos verdade. a glória de Deus. É verdade, ser Senhor. a imagem e a semelhança do Senhor. Ele passou por momentos adversos, ele passou por perseguições, ele foi traído, ele foi apedrejado, ele foi esbofeteado, ele foi entregue à morte, e não somente uma morte comum, ele foi entregue à morte de cruz, aonde para os judeus aquilo era um sinal de vergonha, ser pendurado no madeiro, e ele foi entregue à morte de cruz. E ele não desistiu do propósito dele, ele não desistiu do plano dele. E por que eu e você queremos desistir se nós não estamos nem enfrentando nem 10% daquilo que ele enfrentou? Meu Deus! Porque nós queremos parar, porque um irmão se levantou contra nós, porque não falaram com a gente, porque não deram a paz, porque não convidaram, porque não botaram o nosso nome, porque não fizeram, porque não aconteceu. Por quê? É Deus! Por que você vai deixar essa circunstância impedir o plano de Deus, aquilo que Ele tem para você? A Bíblia vai dizer que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram aquilo que o Senhor Ele tem preparado para cada glória! O Senhor tem coisas glória, glória, glória a Deus! Muito melhor. Tu és o Deus que faz do improvável rei, Senhor. Quando nós nos apegamos a coisas pequenas, quando nós nos apegamos a circunstância pequena, ele acaba retraindo a bênção, porque ele fala, ainda não está preparado para aquilo que eu tenho para a vida dele, porque se eu entregar lá na frente, ele pode acabar retrocedendo. Então o Senhor, ele vai te preparando. Os momentos de adversidade são fases preparatórias na vida do crente. É fases preparatórias para nós nos prepararmos para quando nós encontrarmos, nos depararmos com outras pessoas que estão passando por aquilo que nós já passamos, nós temos uma lição de vida para nós conseguirmos compartilhar, para edificar, aleluia, para ajudar outras pessoas. Então essa luta que você está enfrentando hoje não é para a sua morte. Aleluia. Não é glória a Deus. É apenas para te para glorificar o teu nome, Senhor. Aleluia. Na sua e na minha vida. Deus tem coisas grandes e extraordinárias que nós não conseguimos dimensionar ainda com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos materiais. Nós não conseguimos dimensionar. Então, de maneira que em nós atua a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: creio, por isso falei. Oh, glória. Nós cremos e também por isso nós também falamos. Nós precisamos falar daquilo que nós cremos. Verdade. Você já viu uma pessoa quando ela conhece um time de futebol, ou ela conhece da sua profissão que exerce, ou ela tem um conhecimento de alguma área, ela fala daquilo com uma facilidade, com uma autonomia daquilo que ela está falando, porque ela tem um conhecimento. E porque nós não somos assim, trazendo para uma vida espiritual, é verdade, trazendo para um âmbito secular aqui na igreja, porque nós não trazemos para um âmbito aqui eclesiástico. Nós acreditamos, nós até ouvimos, mas muitas das vezes nós não falamos.
O apóstolo Paulo vai falar: eu criei, por isso eu falei. Aleluia. E nós também, nós cremos, e por isso nós também devemos falar. Nós precisamos dizer que Jesus ainda cura, que Jesus ainda salva, que Jesus ainda liberta, porque tem muitas pessoas que estão com seus olhos tapados e não acreditam mais que o mar se abriu. Não acredita que o endemoniado ele ficou liberto. Ele não acredita que o coxo voltou a andar. Ele não acredita que o paralítico caminhou. Ele não acredita que o cego voltou a enxergar. Tem pessoas que não acreditam que o surdo ouviu. Ele não acredita que o mudo falou, muito menos que Jesus ressuscitou. É verdade. E se nós cremos nisso, o que nós temos feito com a nossa fé, com a nossa crença, nós temos falado, nós temos ministrado, se eu criei, se eu recebi, eu preciso também compartilhar. Amém. Mas eu não sei o que falar, eu não sei como falar. Aí Isaías ele vai dizer: Senhor, eu sou o menor, eu não sei falar, eu tenho aqui lábios impuros. Eu habito no povo de impuro lábio. Ele vai falar que ele não sabia falar, e além dos lábios dele ser impuro, ele habitava numa sociedade de impuros lábios. É verdade. Mas o anjo do Senhor, ele vai no altar. Ô, glórias! A brasa viva e toca sobre as Ô, Pai, toca nos meus lábios, Senhor, e purifica, meu Pai, o meu falar, para que eu venha falar e glorificando o teu santo nome, Senhor. Aleluia! O Senhor, ele coloca palavras em nossa boca, ele vai nos dando direcionamento, é ele que nos dá estratégia, é ele que nos capacita, ele não nos chama os capacitados, mas ele capacita. Aleluia! Aqueles o qual ele escolhe, Oh, glória. porque a obra é dele, o plano é dele, o propósito é dele, ele faz para que o nome dele seja glorificado. Glória a porque Deus. dele, por ele e para ele. Ô, glórias! Todas as coisas, então nós precisamos apenas abrir a nossa boca e falar. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então não adianta você passar o dia todo assistindo novela, vendo jogo, fazendo o que for, e chegar na hora de ministrar e querer falar da palavra de Deus. Não tem como você falar daquilo que você não tem conhecimento. É verdade. O Senhor vai te encher, mas naquilo que você tem conhecimento. Nós precisamos estudar, nós precisamos se dedicar. Aleluia. Para vir para a escola bíblica dominical, para o culto da palavra, para o culto de ensinamento. Nós precisamos fazer a nossa parte, para que o Senhor venha fazer a parte dele. Então, de fato, o Senhor ele faz, mas nós precisamos nos colocar à disposição. Nós não sabemos falar, mas ele nos capacita. Aleluia. Falar. Nós não sabemos pregar, mas ele nos dá a palavra. Ô, glória! A sabedoria para que nós Aleluia! Tudo vem do Senhor, Deus. Que o nome dele seja glorificado. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Amém. Aqui nós vamos entender que, da mesma forma que Deus ele ressuscitou Jesus, também ele nos ressuscitará. Amém. Eu creio dessa forma, ou Senhor. Ele nos arrebatará Aleluia. do céu, ou ele ressuscitará. Aleluia. Então, nós precisamos entender e compreender que nós acreditamos na mensagem que está sendo pregada. Nós acreditamos que Jesus ele morreu. Nós acreditamos que Jesus ele veio, nós acreditamos que Jesus morreu e nós precisamos continuar crendo que Jesus ele volta a sua igreja. Deus ele vai trazer, vai ressuscitar a sua igreja. Por isso, versículo 16, caminhando para o final, por isso não nos desfalecemos. Por isso não nos desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renovará. Aleluia. Dia em dia. Obrigado, meu rei. Então, não desfaleça a sua fé. Não seja desmotivado. Continua olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da sua fé. Não perca a sua motivação. Não perca a alegria da salvação. Não perca aquilo que tem precioso. Continua crendo, continua acreditando que fiel é aquele que nos chamou, que nos alistou para essa obra. Então, por quê? A nossa leve
e momentânea Amém. tribulação, ela produz para nós um peso eterno. Aleluia. Glória a Olha Deus. só o que o apóstolo Paulo está falando. A nossa leve e momentânea. O apóstolo Paulo, nós conhecemos, foi um homem que passou por diversas prisões, passou por diversas situações adversas, passou por momentos de dor, e ele vai dizer que o momento que ele estava enfrentando era leve e momentâneo. Então, às vezes, nós achamos que o fardo que nós estamos carregando está pesado demais, está doendo demais. Não aqui querendo menosprezar a dor e a luta de ninguém. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou querendo trazer para você que essa leve e momentânea tribulação, ela produz para mim e para você um peso eterno de glória. Ela produz para nós um fruto digno de que Deus ele olha para nós e vê que nós estamos passando pela adversidade e nós estamos glorificando ao Oh, glória! Vendo que tudo é um processo, É verdade, é um plano de Deus. Então o objetivo aqui nessa noite é trazer para os irmãos Ô Pai Santo, amado da minha alma, poderoso! Porque essa adversidade que nós estamos enfrentando é leve e momentânea em nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tem um por certo, que as aflições do tempo presente, elas não são de comparar com a glória de Deus que em nós há de ser revelada. O momento que você está passando não pode se comparar com aquilo que meu Deus tem preparado. Aleluia, Senhor. Aleluia. Difícil, aguenta mais um pouco, mas não retroceda, não abandona, não pule do barco, não volte para trás, não olhe para trás. Permaneça no propósito do Senhor, para que quando Ele nos chamar, nós estejamos com as nossas lamparinas acesas. Que assim seja, Senhor. E aqui eu fecho, versículo 18. Não atentando-nos nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê, porque as que se vê são temporais, as que não se vê são eternas. Oh, glórias! Então, não fique apenas ligado naquilo que você está vendo, nas adversidades que você está enfrentando. Não fique apenas focado no seu problema, fique focado na solução do seu problema, que é Cristo Jesus. Oh, glória! Nós precisamos ter uma fé para acreditar que o problema que nós estamos enfrentando no momento, ele não é comparado com o nosso Deus que resolve todos os problemas. Amém. Então aqui fica essa palavra de despertamento e de reflexão para a igreja. Não desista, não para, não retroceda, independente daquilo que eu e você estejamos enfrentando, porque eu fecho aqui, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno. Oh, glórias! E assim eu agradeço. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias, aleluias, aleluia. Glória a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Que nos ajude, que nos fortalece. Que Deus continue abençoando o presbítero de longe. Deus continue usando ele através da sua palavra. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Nós estamos chegando ao término desse culto. Nós estaremos fazendo os anúncios